Nessa aula você vai aprender a trocar as cordas do seu violão de nylon de forma bem fácil e simples. Eu fiz aqui um tutorial passo a passo para iniciantes e tenho certeza que você vai conseguir trocar as cordas do seu violão em nome de Jesus. Eu sou o professor Francis Tropiano, esse é o canal Instituto Apex. Aqui nós postamos conteúdo inspirado por Deus aí para que você aprenda a tocar o seu instrumento para a glória do Senhor. E sem mais delongas, vamos ver o que a gente vai precisar para fazer a troca das cordas. Bom, obviamente vamos precisar de um jogo de cordas. Eu escolhi aqui o jogo de cordas da Dario, clássica, nylon, tensão normal. O link para você comprar esse jogo de corda está aqui embaixo com um preço muito acessível para você. Eu tenho certeza que é um custo-benefício que vai te ajudar bastante, tanto para iniciantes quanto para quem já toca mais tempo. É uma marca muito conceituada no mercado e com certeza vai abençoar a sua vida. E se você quer também abençoar o canal aqui, comprando pelo nosso link, você está ajudando nós a continuarmos a produzir conteúdo aqui gratuito para você. Bom, o que mais a gente vai precisar? Uma tesoura ou alicate e também um pedacinho aí de esponja de aço para fazer uma limpeza e também a nossa flanela. Cadê a flanela? Aqui está minha flanelinha que eu vou usar para fazer a limpeza, já que a gente vai utilizar aí também esse momento para fazer uma limpeza do nosso instrumento. Então, para começar, o que a gente faz? Com o alicate ou com a tesoura, nós vamos estar cortando as cordas para ganhar tempo. Então eu venho aqui e corto as cordas, dessa forma eu ganho tempo. E se você tiver medo de estourar as cordas e, sei lá, às vezes ir no teu olho, solta um pouquinho a pressão delas e depois corta as cordas, que com certeza o risco de isso acontecer vai cair bastante. Também outra coisa, tenta fazer isso um pouco mais longe do teu rosto. Eu fiz aqui assim para vocês no vídeo conseguir assistir, mas eu faria com ele deitado, mais longe do meu rosto. Dessa forma não há nenhum perigo. Uma vez que você fez isso, agora é só tirar as cordas que estão aqui no rastilho, né, no cavalete, aqui atrás no corpo do violão. Tirou já aqui do corpo, agora vamos tirar do outro lado aqui. Eu vou deixar do ladinho depois para jogar tudo fora. Para ganhar tempo desse lado, o que eu indico você fazer? Pega aqui com o alicate, acha a ponta e você vai estar puxando a ponta, desfazendo aqui, dependendo do jeito que você colocou essa corda, né, ou quem colocou a corda para você, vai sair facilmente. Você puxou a ponta ali, aí você consegue só tirar do outro lado para não ter que desfazer todas as voltas, entendeu? Então, ó, faz assim, solta um pouquinho, acha a ponta, desfaz se tem um nozinho ou algum prendimento ali e assim você consegue soltar mais rapidamente. Pronto, essa é a maneira mais rápida que eu conheço de tirar as cordas do violão. E como que você faz? Comenta aqui embaixo, eu vou ter o prazer de ler suas respostas e responder você também. Vai que você me ensina aí uma maneira mais rápida e mais fácil ainda de tirar as cordas do violão. Uma vez que eu fiz isso agora, eu vou passar para a parte da limpeza. Eu uso aqui a minha esponja de aço, que eu não vou fazer aqui a propaganda da Bombril, ops, já fiz. Mas enfim, a esponja de aço para estar passando nos nossos trastes. E assim, eu recomendo você fortemente que você use uma fita adesiva para proteger o braço do seu violão, caso você não tenha tanta habilidade. Eu já tenho mais prática, então eu vou fazer aqui sem a minha fita adesiva. Eu vou fazer apenas com a esponja de aço passando nos trastes. Dessa forma, a gente vai conseguir um brilho aqui, vamos tirar todas as corrosões, tudo aquilo que está aqui incrustado, né, no nosso traste, vai dar um brilho super especial para o nosso violão ficar muito mais bonito com aquela aparência de novo, certo? Então vai fazendo assim, ó, bem no ferrinho e tenta não colocar força não, ok? É para dar brilho e tirar, na verdade, com a repetição. Então conforme você vai repetindo várias vezes, vai saindo toda a sujeira e vai dando brilho. Não é para você já sair colocando força, não é isso que vai fazer o resultado ficar legal não. Pronto, uma vez que você fez isso, você pode também estar passando no braço do violão a esponja de aço. Pode de forma bem suave, você não pode passar forte que senão vai riscar. E também dependendo do se o seu violão aí tem uma constituição diferente, às vezes tem um brilho, uma coisa, enfim, ou se é pintado, tem alguns violões que são pintados de preto praticamente o braço. Então não vai ficar legal porque vai sair a tinta. Agora, se não é o seu caso, como o meu aqui, que é uma madeira mais pura, digamos assim, então dá para eu fazer para tirar toda a sujeira que está aqui, que vai ficando conforme a gente vai tocando o violão. A gente vai suando e vai deixando ali o braço bem sujo, um aspecto bem feio, né? Então eu vou fazer isso aqui no meu, tomando um cuidado para não riscar, porque se você fizer com força vai riscar. Então faz bem levinho, bem suave, vai tirando e com o auxílio daí da flanela você pode também
estar aí terminando de fazer essa limpeza. Outra parte que você pode passar a esponja de aço também é aqui na nossa pestana, o nut. Você vai estar passando com bastante cuidado também para não riscar. Aliás, gente, não vai me comentar aqui embaixo que você riscou o violão depois aí, que a culpa foi minha, hein? Essa parte da esponja de aço faz bem leve e se você não sentir segurança, não faça, beleza? A diferença quando eu faço isso é muito grande, tá? Talvez pelo vídeo não dê para perceber tanto, mas aqui pessoalmente que eu estou vendo, está sendo muito grande a diferença. O rastilho você pode estar tirando com o uso do alicate, se você não estiver conseguindo tirar com a mão, para você poder estar também limpando ele, dá uma grande diferença com a esponja de aço. Agora é só colocar o rastilho de volta no lugar e se atente que o seu rastilho pode ser como o meu assim, ter uma parte que é um pouquinho ligeiramente mais alta do que a outra. A parte mais alta dele você coloca para cima para que as cordas graves elas fiquem um pouquinho mais altas que as cordas finas. Por quê? Porque as cordas graves elas vão estar vibrando e tendo uma área de atuação maior. Se você colocar a parte do rastilho mais fina para cima, as cordas vão ficar mais baixas. E se ficar muito baixo, vai começar a trastejar no seu violão. Outra coisa que eu resolvi pegar foi um pouquinho de álcool para estar limpando melhor. Deixa eu colocar aqui para não fazer propaganda, né? Tá, é da Flops. Enfim, eu peguei um pouquinho de álcool para estar aí, vou deixar assim, ó, propaganda Flops. Para estar aí, não é patrocinado o vídeo, hein? Para estar aí fazendo a limpeza do braço. Então eu vou passar mais um pouquinho aqui a esponja de aço, porque o braço do meu violão faz tempo que eu não faço isso. E vou complementar com um pouquinho de álcool junto com a minha flanela. A parte da esponja de aço eu já terminei, agora eu vou pegar a flanela e vou colocar um pouquinho de álcool nela e estar fazendo aqui a limpeza do braço. Aproveito para também estar já limpando aqui o headstock, né, que é a cabeça do violão, também chamado de mão. Vou limpar aqui as tarraxas. Não é uma limpeza profunda, tá, gente? É uma limpeza que eu tô fazendo aqui por cima, mas você pode limpar com muito mais calma, de forma detalhada. Inclusive, se você tiver coragem, aí você pode até desmontar as peças e tudo mais. É importante você não colocar muita força, porque você pode acabar riscando o seu violão. É bem de levinho, realmente passando de preferência em movimentos circulares. Outra coisa, eu estou usando o álcool aqui, ele resseca um pouco, então não exagera. Tem gente que coloca um pouquinho no braço, no caso, de óleo de peroba, mas isso só se a madeira realmente estiver muito ressecada. No meu caso aqui não tá, eu estou passando um pouquinho de álcool porque o meu violão está muito sujo, fazia muito tempo que eu não limpava ele. Então eu estou tendo que usar o álcool aqui, mas normalmente nem o álcool eu utilizo. Mas uma coisa que eu resolvi usar aqui é o meu White Lube, que na verdade é um desengripante, é um óleo desengripante. Não é patrocinado, mas é mais uma propaganda, o White Lube. E aí a gente vai estar colocando aqui na nossa tarraxa. Né? Por quê? Porque ela vai ficando mais dura, sabe? Quando você vai apertar, faz tec, 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 daqueles barulhos. Você resolve desse jeito. Você vai vir aqui na engrenagem e é só um pouquinho. Ó, uma espirradinha de nada. Senão vai virar aquele negócio, né? Ó, entra a engrenagem e a parte que move a engrenagem. Fez isso, vou deixar aqui para fazer também a propaganda. Você vai dar umas giradinhas assim para ele entrar em ação, né? E fazer ali, você vai ver que vai ficar bem molinha aí a maneira aí de você apertar as tarraxas. Outra coisa que é uma dica interessante é pegar uma chavinha Phillips e verificar se está tudo bem apertadinho, porque é normal com o tempo ela ir soltando essas tarraxas. Ó, tinha uma aqui meio solta, essa aqui estava um pouquinho solta também, já que elas são fixadas na madeira, então é comum isso aqui às vezes estar um pouco solto. Ó, apertei, né? E aí giro mais uma vez para ver se está tudo legal. Também, além dessas parafusinhos que estão aqui na engrenagem, tem os parafusos que colam, né? Que fazem com que todo o jogo de tarraxa fique fixo no violão. Veja se o seu também não está solto. E tome cuidado para não apertar muito também e não acabar espanando ou estourando aí o parafuso, porque esses parafusos são bem fininhos. Fora isso, você tem ainda parafuso. No meu caso, eu tenho parafuso aqui embaixo.
né? Tá legal. E tem ainda os parafusos da parte elétrica, que no caso meu estão bem apertados. Então você pode ver e apertar, aproveitar esse momento que está sem as cordas do violão para você dar uma geral no seu violão. Agora sim chegou a hora da gente colocar as cordas. Vou pegar aqui meu jogo de cordas e abrir. Esse aqui é bem fácil, só destacar aqui. E é interessante que no próprio jogo de cordas já vem escrito para você qual é a primeira corda, a segunda, a terceira, e vem também as cores. Está em inglês, mas é bem fácil, né? As cores em inglês. Então é só pegar aqui o joguinho de corda, vamos abrir ele. Vou usar uma tesoura. Uma vez que você fez isso, aqui você vai ter as suas cordas. Olha que interessante. Aqui já algo que eu não tinha visto ainda em jogo nenhum de corda, gente. Até me surpreendeu aqui. Primeira vez que eu vejo isso. É o que? Eles pegaram e colocaram o nome das cordas. Eu acredito que porque no jogo de nylon é muito comum o pessoal se confundir. Então eles colocaram o nome das cordas em cada corda. Por exemplo, aqui ó, eu tenho a corda Mi, que se enrolou com a corda Si aqui porque eu tirei um pouco errado, mas tudo bem. Aí ó, corda Mi. Olha que legal, eles colocaram. Aqui ó, tá aqui primeira. Ó, não sei se você vai conseguir ver aí. Mas tem aqui ó, a letra E, bem pequenininho. Para vocês tá pequenininho, para mim tá ótimo aqui. Eu vou dar um zoom aqui, pera aí. Agora vocês estão vendo, né? Então, zoom dado, tá aqui ó, E. Então, essa aqui eu sei que é a primeira, cadê? Aqui, primeira. E ela é a Mi. Obviamente eles colocaram assim, primeira, porque a Mi a gente sabe que também é a sexta corda, mas obviamente você ia olhar, não ia falar, essa aqui é a sexta corda. Não, porque ela é fininha. Lembre-se que as cordas vão ficando mais grossas de baixo para cima, porque vai ficando mais grave. E vamos lá, agora é o seguinte, a gente vai tirar, obviamente, essa anotaçãozinha aqui deles, essa tag. E aqui, o que eu faço? Eu pego o violão e eu sempre visualizo o tamanho que eu vou precisar da corda. Então aqui, ó, eu enfiei aqui apenas, e aqui eu vou olhar e ver o tamanho que eu preciso dessa corda. Eu não preciso de tudo isso de corda. E é muito comum o pessoal ficar aqui se matando de enrolar, fica um montão ali. Óbvio que você não vai dar apenas uma volta e pronto, já solucionou o problema. Não, mas a questão é o quanto você vai precisar aqui, né? Porque se você pegar muita corda, você vai ficar dando muitas voltas. Então, a primeira coisa que eu faço é fixar, no caso de violão de nylon, e para quem quer o tutorial do violão de aço, tá passando um card aqui do lado, a gente tem também uma aula completa sobre como trocar o violão com cordas de aço e também tem um tutorial sobre como você colocar cordas de nylon em um violão que é feito para cordas de aço. Também tem isso para quem é iniciante, facilita muito na hora de aprender a tocar. Então o que eu faço? Eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou fazer bem grandão aqui para você entender. Ó. Essa parte que está aqui atrás é o acabamento que eu acho mais bonito, tá? Que eu vou fazer aqui para vocês. Tem às vezes pessoal que tem aquelas bolinhas, aí é só vir aqui e fica aquela bolinha. Eu acho muito feio, tá? É a minha opinião. Se o seu violão tem bolinha desse jeito assim coloridinha, não se ofenda. Eu acho feio. Tem gente que pega e vem aqui, dá uns nós e deixa um nó, fica assim. Também acho feio. O acabamento mais bonito que eu acho é o que? Ó, eu tenho essa parte aqui de trás, essa aqui da frente. O que eu vou fazer? Eu vou fazer grandão assim, para você entender como que é, e depois eu vou ter que fazer pequenininho para o acabamento ficar realmente perfeito. Então, ó, o que eu faço? Eu venho aqui, passo, ó, pela frente da corda, tá? Frente da corda, ele vai criar um laço. E agora, o que eu faço? Eu venho com essa parte que eu passei por baixo, ó, passei por baixo, certo? Venho aqui, ó, e agora passo por dentro, mas eu não vou dar nó. Eu vou criar um laço, tá vendo? É um laço, vou deixar bem assim. Aproveitar minha camiseta preta aqui, ó, peraí, para vocês verem melhor. Ó, eu deixei um laço. Eu passei esse laço, ele não foi por cima da corda, não, foi por dentro, foi por baixo da parte que estava aqui atrás. Eu vou fazer de novo bem devagarzinho, ó. Aqui, passa pela frente, passa por baixo e aqui eu tenho o laço. Aí você vai falar assim, ah, vai dar um nó? Não, não é para dar um nó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa corda que tá aqui, essa pontinha, e vou passar, tô tentando achar aqui um jeito que vocês visualizem melhor. Vai passar de novo por dentro. Uma vez, no caso da mesinha,
eu às vezes passo 2 vezes. Ou seja, eu dou 3 voltas na mesinha. E aí é só eu ir apertando e isso vai ficar um acabamento bem bonito na hora de fazer aqui. Eu vou dar um zoom para você visualizar melhor, porque eu vou fazer bem pequenininho agora. Então agora vocês estão vendo de uma forma bem detalhada, hein, gente? Ó, vai entrar aqui a corda. Entrou essa partezinha aqui, eu vou passar por fora. Ó, por fora é pela frente, tá? Por fora. Vem aqui agora, ó, vai passar por dentro. Fez o laço. Vai passar mais uma vez por dentro. No caso da mesinha, eu faço 2 voltas. E aí eu apertaria. Eu fiz ainda grande para vocês verem. O que vai acontecer? Quando eu apertar, essa cordinha aqui, ela vai meio que entrar. Ela vai ficar bem rente ao rastilho. Vocês vão ver que vai ficar muito bonito. Vai ficar bem rente. Eu vou fazer mais uma vez aqui, ó. Só que agora eu vou fazer realmente pequeno, o tamanho que eu faço. Ó. Eu faço isso por fora, ó, por fora, né, pela frente, agora por dentro. Quando eu dou uma volta, na segunda volta, o que eu faço? Eu já vou ajeitando, ó, o tamanho que eu quero. Eu vou ajeitando o tamanho que eu quero até ficar bem pequenininho e, ó, ó, que acabamento bonito. A corda ela entra, tá vendo? A pontinha, porque se você deixar pouquinha pontinha aqui, o que vai acontecer? Conforme apertar, essa ponta aqui apertar, o que vai acontecer com isso aqui? Vai soltar a corda, vai ficar bem estranho. Então assim, eu vou fazer as outras cordas também para vocês verem. Ó, tá preso aqui. O que eu vou fazer agora aqui? Eu venho, vejo mais ou menos o tamanho, ó, tá vendo aqui, ó? Ó, eu tenho um tamanhão aqui para frente. O que eu vou fazer? Eu não preciso tudo isso de corda. Eu sei que eu não preciso. Então eu venho aqui e já vou cortar uma pontinha dela, ó. Eu não preciso de tudo isso. Pronto, vai me economizar algumas voltas aí que eu vou dar no violão. Como eu sei que eu vou prender nessa primeira tarraxa, fique atento a isso, tá? Porque se você vier aqui, por exemplo, a última, talvez ficasse pouco aqui. Então com essa pontinha agora aqui, eu vou enfiar aqui, ó, eu só enfiei, tá? Uma vez que enfiou, ela vai sair aqui por baixo. Agora eu vou passar por dentro, ó. Aqui, ó. Por dentro. Tenho aqui a ponta. Vou vir aqui. Eu faço isso, mas não é uma regra. Tem gente que não faz. Eu venho aqui agora, dou o quê? Um nozinho comum. Só que para não ficar aquela pontona, eu venho apertando, ó. Você viu que eu fui apertando e deixei o nozinho bem rente, ó. Bem rente. É uma pontinha. Se você quiser, aí é preferência sua. Você pode vir com a tesourinha, depois que você apertou a corda, você pode vir com a tesourinha e cortar essa pontinha. Que agora é só apertar. Se você tem um encordoador também aí, fica mais fácil de você fazer isso agora, que o encordoador ele faz você ganhar tempo. Né? Olha quantas voltas eu estou dando. O meu encordoador ele quebrou, senão eu ia mostrar para vocês agora aqui com o encordoador, que é um aparelhinho que você coloca aqui e aí você gira algumas vezes só, ela já gira várias vezes a tarraxa. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado para vocês estarem também aí comprando, se vocês quiserem, esse encordoador que vai facilitar bastante na hora de colocar as cordas, gente. Uma vez que você colocou a corda, ela começou a sair som, o que você faz? Você vai apertando, mas não precisa apertar muito ainda, porque deixa ela se acostumar com a tensão. Então eu vou apertar aqui, vou chegar mais ou menos próximo da afinação em Mi, mas eu não vou ainda deixar ela muito fino não, ó. Aqui já tá bom, tá longe de Mi ainda, mas aqui já tá bom. Não precisa apertar muito porque a corda de nylon, principalmente a de nylon, ela vai lacear bastante no decorrer aí da nossa aula aqui. Já vai dar tempo dela ter laceado um pouco mais, mas mesmo assim ela demora mais para a afinação ela ficar realmente segura. Por isso que eu indico você que apenas aperte para sair som e depois você começa a afinar o violão. Vamos agora para a segunda corda, que é a corda Si. Eu tenho a minha aqui, já anotadinho para mim que é a corda Si, a segunda, vou tirar a tag. E vamos lá, não tem lado certo, essa corda ela é tranquila. Vou vir aqui fazer a mesma coisa. Vamos lá, é só colocar, vou fazer mais rápido agora e você vai pegando aí, certo? Só lógico, não apanhe para colocar aqui, aí pronto, colocou, passa pela frente, passa por dentro, passou, dá mais uma voltinha,
e pronto. É só apertar e olha que acabamento bonito. Ó. E agora a gente vai repetir o procedimento aqui desse lado. Eu não vou fazer agora o zoom para a gente ganhar tempo, né? Mas eu vou vir aqui agora e vou fazer um pouco diferente. Eu vou colocar a corda, vou dar a volta aqui, ó, vou ver mais ou menos quanto de corda que eu preciso, porque na mesinha eu acho que eu deixei muita corda, tive que dar muita volta. Então, ó, mais ou menos isso aqui já é o suficiente. Vou vir agora aqui, vou dar um nó, ó, dei um nó, ó a pontona que eu deixei aqui, ó, deixei uma senhora ponta aqui, ó, olha aqui, ó, uma senhora ponta. O que eu faço agora? Deixa a ponta ali mesmo, guio a corda para o segundo chanfro que tem aqui na pestana e agora vamos apertar esta corda e depois eu vou cortar com a tesoura para dar o acabamento ali. Tá começando a gerar já o som, vou apertando. Mesma regra para a corda Mi, não preciso apertar muito. Aqui tá legal. Venho agora com a minha tesourinha. Se você é uma criança, não faça isso sozinho, ou se for fazer a tesoura sem ponta, igual o tio aqui, tá? Vem aqui e corta bem rente, o acabamento vai ficar bonito também. Próxima corda, a corda Sol. Deixa eu encontrar aqui, super fácil. Terceira corda do meu violão, que tá aqui junto com a quarta corda. Deixa eu tirar ela aqui. Pronto, você vai ver que essas cordas, no meu caso aqui, elas são translúcidas, ou seja, transparentes, né? Então você vai ver que essas três primeiras cordas, elas têm esse aspecto, mas têm espessuras diferentes. Enquanto as outras cordas, chamadas de bordões, que são a corda Ré, Lá e Mi, ela tem uma textura, parece mais metálica. Tem gente que fala assim, são 3 cordas de nylon e 3 cordas de aço. Não, elas são todas de nylon. É apenas o revestimento dessas cordas mais graves que são diferentes para dar um timbre diferente, digamos assim, uma textura diferente para o som. Mas são todas de nylon, beleza, gente? Vamos lá então agora para a terceira corda. Estamos mais uma vez aqui. Vamos lá, é só enfiar. Passa pela frente, por dentro, mais uma volta. Essa aqui eu deixei, ó, eu peguei pouca ponta, então eu vou fazer de novo, puxo de novo. Vem aqui, por dentro. Puxo a corda e eu vou com o dedo já. Vocês viram que eu fui com o dedo colocando aqui? Ó, dou uma puxada, ficou bem firme. Olha o acabamento, ó. E agora a mesma coisa aqui. O som tá legal, não preciso apertar muito. Venho aqui agora com a tesoura e corto a ponta que ficou sobrando. Beleza, próxima corda, corda Ré. Mesma coisa, vamos lá. Se você não aprendeu ainda, conforme eu vou fazendo aqui, você vai aprender. Ó, passei, passa pela frente, passa por dentro, dá mais uma voltinha, ó. Essa aqui eu deixei uma pontinha pequena, tá vendo? Pequena. Vem aqui. Porque essas aqui, ó, se você... uma dica, peraí. Se você deixar aqui em cima, ó, vai ficar feio. Tá vendo? Tá feio. Então não faz isso. Você tem que fazer de forma que ela vai entrando e ela se esconde. Tá vendo? Ó, a pontinha se esconde, aí você aperta e ó, a diferença do acabamento. Tá vendo? Ainda não ficou tão bonito não. Peraí, deixa eu ver. Agora ficou melhor. Então você vai ajeitando, tá vendo? Olha como que fica escondidinho. Ó, deixa a quantidade de cordas que tem. Detalhe, né? Eu estou enfiando as cordas conforme o que? Eu estou subindo. Então foi primeiro aqui, a primeira corda aqui, a segunda corda aqui, a terceira corda aqui. A quarta corda agora é aqui, tá ok? Não é aqui. Aqui vai ser o misão. Porque eu estou fazendo como um círculo, certo? Próxima corda, agora a corda Lá. Vamos lá. Só enfiar. Passa pela frente, por baixo, por dentro, mais uma voltinha. Pronto. Ó. Pronto. Pegou já a afinação aí, mais ou menos, né? E aí, só cortar o
que sobra. Vamos para a última corda, o misão. Vamos lá. Se você não aprendeu ainda, agora é a hora, hein? Senão você veja o vídeo de novo. É só enfiar aqui. Passa pela frente. Passa por dentro. Se eu desse só uma volta assim, ó, o risco de soltar, ele é grande e olha o acabamento como fica. Tá vendo? Não fica bonito. Mesmo que eu enfie ele mais para baixo ali. Então, eu sempre dou 2 voltinhas. Vou soltar aqui de novo. Ó. 1, 2. Ficou bonito demais, não? Olha lá. Ó. Ficou top, né? Bem escondidinho, não ficou ponta nenhuma aparecendo. Prontinho, está feito. O acabamento aqui também ele ficou bem bonito, não ficou feio não. Ok? Ele não fica bem rente porque eu cortei, tá vendo? Tô mostrando pra vocês. Mas não tem nenhum perigo de acabar aí te machucando. Então aqui já temos nosso violão totalmente desafinado, né? Obviamente agora temos que apertar as cordas aqui até chegar à afinação certa. E para isso você vai utilizar o nosso afinador, que eu vou deixar o link aqui embaixo para você também estar usando de forma gratuita aí. Eu vou abrir ele aqui na tela. A gente vai afinar passo a passo agora. Afinador aqui na tela é legal que ele, além de guitar, que seria violão e guitarra, você ainda pode usar para baixo, ukulele e outros instrumentos. Além disso, você tem várias afinações aqui prontas para você. Quando você muda, ele muda aqui embaixo e você pode ter aqui a standard, que é a padrão. Agora eu vou repassar as cordas de baixo para cima. Olha a mizinha que estava em mi, já virou um ré sustenido. Se você não sabe essas cifras aqui, gente, no próprio site nosso aqui no Afinador, tem tudo sobre afinação, enfim, tem uma videoaula ali sobre como afinar, sobre cifra. É só você ler o artigo que é bem simples no Afinador, tem gratuitamente para você. Então, ó, vou tocar e apertar. Beleza, agora a corda Si. Sol. Ré. Lá, Mi. Toca um pouquinho. Toca um pouquinho, só para dar uma laceada e aí vai de novo, ó. Olha lá, Mi. Si, Sol, Ré, Lá e Mi. Veja que eu não estou afinando ainda 100% porque eu sei que ele vai lacear. Então agora vem aqui e faz um ritmão. Ó. Você tem que fazer isso várias vezes. Mas às vezes no primeiro dia você já vai conseguir deixar o violão realmente já com a afinação parada se as suas cordas forem cordas boas, como o da Dario. Eu gosto dessas cordas por causa do custo-benefício. Não são cordas tão caras, mas também não é aquela corda mais baratinha não, gente. A corda mais baratinha você vai ficar aí às vezes 2, 3 dias aí, 4, 5, 6, uma semana para a corda realmente parar a afinação. Lembrando que toda vez que você pegar o violão, você tem que afinar o violão. Você pegou o violão de manhã para tocar, vai pegar à tarde, afina o violão de novo. Ah, mas no mesmo dia? Sim. Poxa, Francis, mas você não falou que a corda Dario segura a afinação? Então, meu filho, segura a afinação, mas todo violão sofre alterações, principalmente o violão de nylon, por causa do tempo, da umidade relativa do ar. E enfim, a corda nylon principalmente é a que mais sofre. A corda aço também, mas a nylon principalmente. Então, para você ter o seu ouvido afinado, você tem que tocar com um instrumento afinado. Se acostume a tocar com um instrumento afinado, porque isso vai fazer com que você desenvolva mais sua percepção musical, entendeu? E se você ainda está com dúvida de como trocar a corda do seu violão, aqui embaixo tem meu WhatsApp para você entrar em contato comigo e tirar suas dúvidas direto comigo. Além disso aqui, ó, link para você se inscrever na nossa plataforma no curso, aqui para você se inscrever no canal e aqui para você assistir mais conteúdos abençoados para a glória de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Se inscreva, curta, comente, compartilha. Tchau!